Olá, meu nome é Clara, seja bem-vindo ao Clarear Tarô. Eu trago uma mensagem para você da espiritualidade e não é uma leitura de signo nem uma leitura de montinho, é uma mensagem canalizada. Eu tirei algumas cartas, mas a mensagem vai ser canalizada de acordo com essas cartas, como um conselho que você possa estar precisando para sua vida. A mensagem de hoje é sobre escolhas. A possibilidade e como que deve ser feita cada escolha por cada pessoa, tá bem? Então vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês? Quando a gente fala de escolha, algumas pessoas podem achar que a gente tá querendo escolher. Quando a gente fala de escolha, né? Eu vou fazer uma escolha. Normalmente dá-se uma conotação de que isso seria uma coisa para o futuro. Por exemplo, eu vou escolher a minha profissão, eu vou escolher a minha carreira, ou eu vou escolher um relacionamento, uma pessoa para me relacionar. Parece sempre que a ideia está lá na frente, que é sempre uma situação de um futuro, ou seja, eu vou escolher para alguma coisa acontecer lá na frente. O que está falando para mim é que toda escolha, ela é feita no momento presente para o presente, o passado e o futuro. Eu acho engraçado e curioso essa conotação. Mas eles estão falando aqui que toda decisão, ela é do presente e do passado. Ela afeta o presente, o passado e o futuro. No meu último vídeo, na verdade não foi nesse canal, foi no Clarear Tarô. E agora eu já não sei mais onde que eu devo publicar essa mensagem. Mas enfim, no meu último vídeo eu falava sobre portais e esse tema não foi passado. E eu achei engraçado porque um mês depois foi me indicado um livro, né? Chamado os universos paralelos da pessoa, né? Ou os universos paralelos de si mesmo. E lá falava justamente sobre portais. É como se, na verdade não é sobre portais, é sobre dimensões, que era a ideia dos portais que eu estava falando no último vídeo. Qual que é a ideia do portal? Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para não causar nenhuma confusão. Quando a gente fala, por exemplo, nossa, eu sou uma pessoa muito burra, nada dá certo pra mim. Quando você fala, eu sou uma pessoa muito burra, nada dá certo pra mim, é como se você abrisse um portal onde aquela realidade viesse para a realidade onde você está, da sua consciência. O que é? E esse livro dos universos paralelos de si mesmo, ele fala sobre diferentes dimensões e é como se todas as infinitas possibilidades, as infinitas realidades estivessem no momento agora, no presente de agora. E quando você toma uma decisão e você muda de caminho, é como se fossem várias avenidas, e quando você muda dessa avenida para outra, o que acontece lá na frente mudou. E o que eu tô ouvindo o que aconteceu lá atrás também mudou. E eu acho que isso vai ser interessante mais na frente do vídeo, mas vamos lá. E então, no meu último vídeo, o que veio canalizado era essa ideia de portais. Eu achei engraçado e interessante, porque isso é uma ideia, não do portal, mas dessas vias de realidades paralelas que estão no universo. Por que eu tô querendo falar isso? E agora vem a parte do passado. O que acontece? Quando você tá hoje fazendo uma decisão... Essa é boa. Vou dar um exemplo. Hoje eu tomo a decisão de que eu quero ser próspera. Quando eu hoje tomo a decisão de que eu quero ser próspera... Calma que tá... Vamos lá. Eu vou até... já que esse tema tá bom. Quando você toma a decisão
de que hoje eu vou ser próspera, significa que você está falando para o seu hoje, que você vai tomar decisões, atitudes, pensamentos, e que você abre caminho para uma crença dentro de você de ser próspera, ok? Eu tô arrepiada. Quando eu falo para você que o passado, a decisão é pro passado, presente, pro futuro, é porque quando você toma a decisão hoje de ser próspera, você tá falando que hoje você quer ter atitudes, pensamentos, uma postura, crenças, etc e tal, ações, para para que no futuro, para que hoje e no futuro você seja próspera. Então lá na frente você está querendo dizer que lá na frente você quer ter mais prosperidade do que você tem agora. E aí quando eu falo lá na frente, tenha ideia de que daqui a 1 minuto já é lá na frente. Entendeu? Então você quando fala eu quero ser próspera, não é que você está querendo ser próspera daqui a 1 mês, 1 semana, 1 dia. Não, é que você tem a ideia e que essa ideia pode ser relativa, mas existe ainda a ideia, porque a gente vê o sol subindo e descendo no horizonte, mas você tem a ideia de que o amanhã chega, o futuro chega de um momento, de uma forma ou de outra. Ok, então do presente e o futuro tá certo. Agora, o que tá vindo muito forte é a questão do passado e que a gente não entende. E como que isso é uma mensagem forte. Calma. Vamos lá. O que eles estão querendo dizer quando eles falam que a decisão é pro passado também? Hoje, eu vou tentar explicar de uma forma que eu tô conseguindo, né, da melhor forma possível. O hoje, ele é uma consequência, vamos colocar assim, do passado. Ai, Clara, mas o tempo é relativo, o tempo não existe, o tempo é uma ilusão. Concordo, o tempo é uma ilusão, mas é uma ilusão que a gente consegue compreender, no sentido de que se eu falar para você que o que está acontecendo hoje e o que aconteceu ontem está acontecendo no mesmo tempo, a nossa mente não consegue compreender essa dimensão. Então, ainda que seja uma ilusão, é uma ilusão que a gente está acostumado e que isso vai ser uma métrica, uma forma de medir, tá bom? Então, quando você fala que na sua infância você passou dificuldade, poxa, eu passei dificuldade, como é que eu vou fazer para manifestar prosperidade se eu passei dificuldade? Você está reconhecendo que o que aconteceu no passado influencia no hoje. Ainda que você não passe mais dificuldade, de alguma forma na sua cabeça, você está sentindo você tem uma crença, ou você teve uma experiência, ou você teve uma emoção com a escassez, que é o polar oposto da prosperidade. Quando você toma a decisão, e aí que vem, quando você toma a decisão de você ser próspera hoje e para o futuro, como que isso afeta o seu passado? Primeiro que você se depara, você encara a realidade do seu passado. Você encara a realidade do seu passado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, de uma forma ou de outra, você vai ter que lidar com o fato de que no passado você não foi próspera, que você não... antes dessa decisão, há 1 minuto atrás dessa decisão, você não era próspera. A primeira coisa é essa. A segunda é, quando você decide algo que está no oposto, no total oposto daquilo que você passou antes, é como se o que estava determinado, e aí eu não gosto muito dessa palavra, dessa ideia de determinação, mas assim, o que estava destinado, ou a ideia
de que eu nasci pobre, eu cresci pobre, eu vou ser sempre pobre, e tipo, pobre é um exemplo, tá bom? Vai fazer sentido lá na frente. Eu também não sei como que vai fazer sentido, mas vai fazer sentido. Eu tô confiando. Quando você fala nessa questão de destino, por exemplo, ou de determinação, eu nasci pobre, eu cresci pobre, eu vou ser sempre pobre, e só que hoje você fala que você vai ser próspera, você modifica o passado também. Por quê? Porque aquele passado não é mais determinante e não tem mais a sequência lógica que deveria ter. Quando a gente fala de espiritualidade e de ancestralidade, vocês provavelmente já ouviram falar que sobre, por exemplo, como é que é o termo que eles usam na igreja? Tem uma igreja que eu gosto de assistir umas pregações lá dos Estados Unidos, que eles falam de... como que é o nome? Eu esqueci como que é o nome. A palavra nem tá na minha mente, então eu vou deixar pra lá. Mas assim, é como se fosse um padrão da família, maldições hereditárias, ou alguma coisa nesse sentido. Era essa palavra que eles usam. Enfim, quando a gente fala disso, você é produto dos seus antepassados. Quando você fala que você vai ser próspera hoje, você fala isso para o seu passado e para o passado dos seus antepassados também. Você só está aqui porque seus antepassados passaram por aqui antes de você. E você só vai ter descendente se você tiver descendente hoje. Então, o que você faz hoje influencia lá na frente, mas o que você faz hoje também influencia lá atrás. E aí que... O que tá vindo aqui pra mim, eu não sei como é que isso tá relacionado com as cartas, porque aqui a gente tem Cavaleiro de Espadas, o 4 de Espadas, o 7 de Paus, a Estrela, a Lua, o Louco, o 7 de Copas e a Justiça. Pode ser que seja tipo uma história, uma narrativa, mas a questão toda do que está sendo passado aqui é assim. E isso parece mais uma mensagem de conforto do que um ensinamento. Tudo que você faz da sua vida, que é para melhorar a sua vida e a vida dos seus familiares, você tem proteção espiritual dos seus antepassados. Por quê? Porque o futuro deles depende do que foi feito antes e depende do que está sendo feito agora. O que eu tô ouvindo é assim, a sua linhagem cura você. Os seus descendentes cura você. De que forma? Vamos supor que você hoje é uma mulher que tem a possibilidade de defender, tem possibilidade de falar de forma aberta para várias pessoas e ser ouvida. E você tem uma autoridade sobre isso. Quando a gente fala disso, a gente está falando que você, na sua atitude de hoje, tem a possibilidade de curar todas as mulheres da sua linhagem, dos seus antepassados, né? Que foram mortas na fogueira, por exemplo, por uma questão de gênero, de não poder falar, porque senão era considerada bruxa. Também cura os homens da sua família que impediram as mulheres de se manifestar, porque também existiu. E aí, quando a gente fala disso, o que tá me vindo muito é assim, não é só uma questão de reencarnação. Por que não é só uma questão de reencarnação? É como se... E é um conceito muito, muito refinado que eu não consigo alcançar agora.
No sentido de que eu não consigo falar para você, eu concordo, eu acredito totalmente. Mas o que tá vindo é assim, você, o seu passado e o seu futuro são a mesma coisa, a mesma pessoa. E isso é completamente difícil de internalizar e de entender. Porque como assim eu e o meu vizinho somos a mesma pessoa, somos o mesmo ser, entendeu? Tudo que acontece, que chega para você, e isso vem de várias correntes, várias vertentes, mas principalmente a última vez que eu li isso foi no livro Limite Zero, do Joe Vitale. Basicamente, o que eles falam? Tudo que vem para você, vem para você para você curar. Então, tudo que acontece no outro é uma responsabilidade sua de que aquilo esteja aparecendo para você curar. Responsabilidade não é culpa, tá? Não entenda diferente. Então, existe essa situação. Mas tá, vamos lá. O que acontece? Tudo que aparece para você, chega para você curar. A partir disso, quando você chega e fala para mim, ou melhor, quando eu chego e falo para você que os seus antepassados e você são o mesmo, e o seu futuro também é o mesmo, significa que o que você faz hoje na sua vida está funcionando para curar pessoas diante de você. Porque isso também é seu, né? É um contexto muito complexo. E aí você me pergunta, tá, mas aí o que isso tem a ver com a situação? Então, quando você toma essa decisão hoje, e aí, né, pra juntar, quando você toma a decisão hoje, você está modificando o seu futuro, você está modificando o seu presente, você está modificando o seu passado. E aí o seu passado, dos seus antepassados e tudo mais. Por que isso acontece? E por que isso é relevante para você? É uma pergunta melhor. Por que isso é relevante para você? Porque talvez a decisão que você esteja tomando hoje não é a decisão que você deveria estar tomando antes. Ou melhor, não é a decisão que você deveria estar tomando para chegar onde você quer. As escolhas que você está tomando hoje, elas podem estar influenciadas pelo passado, que é seu também, mas dos seus ancestrais. Por medo, por culpa, por falta de conhecimento de que aquilo é possível ou não. Então, quando você se depara com a realidade de que o que você está decidindo hoje influencia no passado, o que eles estão me dizendo é assim, as decisões práticas, e agora eu tô falando da forma prática, né? Tipo assim, as decisões práticas que você tá tomando hoje, elas não podem ser somente por causa de coisas que aconteceram no passado. No sentido de ou se conformar com uma situação ou evitar uma situação que você não quer. E aí por isso, aí sim eu consigo ver, por isso que tem o louco com a lua. Por quê? O louco traz essa energia de renovação, de novidade, de começar algo diferente. E a lua remete ao interno, ao subconsciente. Gente, deixa eu só fechar a janela. Tá, vamos lá. Subconsciente, isso. Então, um louco com uma lua, ainda mais com o... E o engraçado a sequência é 7 de paus, estrela, lua, louco e o 7 de copas. Então, basicamente, o que o jogo tá falando é o seguinte: antes era você contra o mundo e agora é você podendo escolher. A mudança que tem da estrela com a lua e o louco é uma mudança
relacionado a algo que acontecia antes, que era com base em um conflito, e que hoje é uma possibilidade de escolha. E a justiça, no final, tá falando assim, merecimento, basicamente merecimento. Óbvio que esse não é o significado único da justiça, mas nesse caso aqui tá falando sobre merecimento. Então, o que tá querendo dizer? A sua decisão hoje, ela afeta o passado, e a sua escolha precisa ser consciente de que ela afeta o passado. Então vamos voltar ao exemplo de ser próspero. Eu decido hoje ser próspero. Por que eu decido hoje ser próspero? O conflito. Primeiro, a opção do conflito. Eu decido hoje ser próspero porque quando eu era criança eu não tinha condição suficiente. Eu nunca tive comida boa, eu nunca tive roupa boa, roupa nova, eu nunca pude escolher minhas roupas porque eram todas doadas, e hoje eu quero que isso seja diferente. É válido? É super válido, mas o objetivo não é esse, porque você remete à escassez. Vamos dar outro exemplo, porque o que me falaram aqui é o motivo de você não querer, porque no passado você não teve, significa que hoje você está falando, eu quero evitar que aquilo aconteça de novo. Quando você quer evitar que alguma coisa aconteça de novo, é a mesma energia, é uma energia de falta, e você está tentando evitar, e tudo que você evita te persegue, te prende, te mantém naquela energia. Agora, se eu falo bem assim, e aí é um processo que eu estou ouvindo, um processo de cura e de lidar com a sombra muito forte. Porque quando você chega e fala assim, quando eu era criança, eu não tinha condição, eu não tinha roupa nova, eu não podia escolher minhas roupas, eu não tinha os brinquedos que eu queria, eu não tinha as coisas da moda e tudo mais. Mas hoje eu tenho a oportunidade de escolher o que eu quero. Então hoje eu tenho a oportunidade de escolher minha roupa, de escolher minha comida, de escolher o que eu vou fazer, de escolher o que eu vou ser. Percebe a diferença de eu quero evitar ou eu quero escolher o que eu quero escolher? Vamos botar relacionamento. Eu quero ter um relacionamento bom porque eu não quero sofrer de novo por amor. Você está remetendo ao passado uma coisa que foi ruim. Aí agora que é assim, eu quero ter um relacionamento bom, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero uma pessoa companheira, porque eu quero... Mas não é porque eu quero uma pessoa companheira porque é o último, não. Não. Eu quero me sentir bem, eu quero ser amada, eu mereço ser amada, eu mereço ser reconhecida, eu mereço estar perto de alguém que goste de estar perto de mim, que goste de conversar comigo, etc. Tal. Então, você muda a base do seu desejo, você muda a base da sua decisão. Então, ao invés de ser uma decisão de conflito, você vai para uma decisão de escolha. Viu? Escolha. Conflito e escolha. Isso muda totalmente, eu chego até a arrepiar. Isso muda totalmente a forma que você vai ver. Mas existe essa necessidade de você entender por que é que você está querendo manifestar alguma coisa. Então, se eu falo, eu quero ter um trabalho que pague tanto, por quê? Eu quero ter um trabalho porque eu quero trabalhar nisso, porque eu gosto de trabalhar nisso, porque eu acho que eu sou boa. Eu nem gosto tanto, mas eu acho que eu sou boa e eu gostaria de trabalhar com uma coisa que eu sou boa. Eu quero ter dinheiro porque quem tem dinheiro tem tempo, e eu quero ter tempo para fazer as coisas, porque eu quero viajar, porque eu quero conhecer e tal. Ainda que seja não, porque eu quero comprar a mandita toda semana. Eu amo a mandita. Se você não sabe, a mandita é aquele wafer assim, recheadinho. Eu amo. Porque eu quero comprar a mandita toda semana para eu comer na minha refeição livre. Entende? Então, assim, você troca, e isso tá ótimo. Você troca o conflito pela escolha.
você troca a situação, ao invés de você estar numa situação de vítima, você está numa situação de merecimento, sabe? A mensagem já ficou longa, mas eu acho que ficou claro e eu espero que tenha ficado claro. E no próximo vídeo a gente conversa mais sobre o que quer que seja que tenha mais para falar sobre isso, que eu tenho certeza que tem. Tá bom? Um beijo, tchau!